Glória a Deus. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Queira Deus que eu consiga terminar esta pregação hoje, mas ela talvez tenha que ser desmembrada em duas. Mas eu sei que o Senhor há de falar conosco hoje a porção para este domingo. Que o Senhor nos dirija. Você já encontrou aí? Então, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal, pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que criou. Que o Senhor abençoe a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala comigo e através de mim. Meu Deus, de mim mesmo eu nada tenho, mas Tu podes me usar, Senhor, conforme a Tua vontade. Por amor ao Teu nome, fala conosco, troveja sobre nós. Oh Senhor, meu Deus, mostra-nos o caminho que devemos andar. Edifica em nós a Tua vontade, o Teu querer. Transforma o nosso coração. Muda o que precisa ser mudado, Pai. Mas, Senhor, ó Deus, fala aos nossos corações. Fala conosco. Que nós possamos Te ouvir, Senhor, ó Deus. Oh, Pai, repreende, Senhor, ó Deus, toda distração. Ó Deus, repreende todo intento maligno. Que nessa hora possamos estar completamente voltados, ó Deus. Oh, Senhor, à sala do Teu trono para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tiago, nessa carta, ele fala à igreja, e ele fala de uma forma muito direta, muito prática, e eu recomendo os irmãos que leiam a carta de Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, e com a graça de Deus, se assim o Senhor permitir, nós vamos trilhar uma série aqui sobre Tiago. Mas Tiago nos fala a respeito do nascimento, do novo nascimento, de como nascemos em Cristo. Ele fala do crescimento e da maturidade. Então, a vida com Jesus não se dá apenas na conversão. A vida com Jesus começa na conversão, mas ela se desenvolve num crescimento espiritual, num crescimento de comunhão com Deus e numa maturidade. E o instrumento que Deus usa para produzir o nascimento, o crescimento e maturidade, sabe qual é? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo de Deus. A própria Escritura diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você verá que o apóstolo Tiago, ele fala sobre isso, sobre o poder dessa palavra que nos transforma. Ele diz aqui, no verso 21, portanto livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então nessa carta o apóstolo vai falar sobre o poder da palavra de Deus. Mas nessa noite eu quero pegar essa carta e focar aqui sobre as provações, que é o texto que nós lemos. Muita gente pensa que a vida cristã não tem nenhuma comunhão com provações. Isso é, se você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, seu sofrimento acabou. Mas não é isso que a Escritura diz.
Não é isso que a palavra de Deus diz. No momento que você se rende a Cristo, a graça de Deus vem sobre você, Ele te tira da morte, te traz para a vida, tira você das trevas e traz para o reino do Filho do seu amor. Ele faz você a habitação do Espírito Santo, teu nome é escrito no livro da vida, o selo do Espírito vem sobre você, grande obra o Senhor faz, Ele te torna justo imediatamente, através do derramamento do seu sangue, mas você continua nesse mundo, continua enfrentando provações, tentações, adversidades. As provas fazem parte da vida. Provações duras, provações mais amenas, mas a verdade é que a vida cristã não nos exime das provações. Elas fazem parte da nossa caminhada. As provações fazem parte, do nosso trilhar a vida e a vida cristã. A boa notícia é que aquele que está em Cristo, ele não está sozinho. A boa notícia é que mesmo nas provações, o Senhor faz com que as coisas possam convergir para o nosso bem. Mesmo no meio das tuas provações, diz aqui a palavra de Deus, que Ele faz surgir coisas boas para os seus filhos e não nos deixa sozinhos. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos abandonados, o Senhor está ao nosso lado. As provações, irmãos, eles vêm para crentes e não crentes, as adversidades da vida, assim como o sol vem para justos e injustos. Então, Deus nos adverte a esperar provações. O próprio Jesus falou conosco, e isso é um texto que nós utilizamos bastante, que diz assim: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Não fica apenas olhando para a aflição, mas ser perseverante. E o texto que lemos aqui, o verso 12, diz: feliz é o homem que persevera na provação. E a palavra do Senhor já nos advertia que nós iríamos enfrentar provações. O próprio autor do livro de Atos, o Lucas, ele nos diz, lá no capítulo 14, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E em 2 Timóteo, o apóstolo também diz: todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. E aí você pergunta: pastor, mas de onde vêm as provações? De onde vem? Primeiro, da nossa humanidade. Nós somos seres humanos. Nós viemos de um casal que pecou, de uma natureza caída pelo pecado. O universo clama pela restauração, pela volta de Cristo Jesus e pela restauração de todas as coisas. A natureza clama por isso. Nós adoecemos por quê? Porque o pecado foi cometido lá na origem, lá no jardim do Éden. Nós sofremos também provações devido a desapontamentos, a acidentes, coisas da humanidade, coisas do ser humano. Há uma segunda fonte também de provações, no nosso pecado. Às vezes nós procuramos problemas, nós procuramos a dor, nós procuramos a morte, como uma pessoa que se alcoolizou por anos na vida e desenvolve uma cirrose hepática. Essa pessoa, na verdade, ela buscou isso. Uma pessoa que é irascível e violenta pode, na verdade, em algum momento se ver no cárcere, pelas suas próprias atitudes, o seu pecado. Nosso pecado produz tribulação. Mas também tem uma coisa: muitos de nossos irmãos sofrem provações devido a isso, pela fé em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que sofrem perseguição, provações, pelo simples fato de professarem a fé em Cristo Jesus. Muitas tribulações. Satanás, ele faz de tudo, ele usa os regimes políticos, ele usa os regimes sociais, ele usa todo tipo de pressão para trazer provação para o crente.
e apesar de nós vivermos num país de liberdade religiosa, nós temos visto já o início das ações de perseguição. Nós vemos uma ação no Supremo Tribunal Federal ou no TSE que fala a respeito, do abuso religioso. Isso já deve fazer eu e você abrir os nossos olhos e dobrar os nossos joelhos e clamar pela misericórdia de Deus. Então, tanto a nossa humanidade, quanto o pecado que é em nós, e até mesmo a nossa profissão de fé, traz também diversas provações. A palavra do Senhor nos diz, um pouco antes do texto que lemos, diz assim, verso 2: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então as provações, elas são diversas. Mas sabe qual é a boa nova? Que assim como as provações são diversas, aprovações na família, aprovações em relação à saúde, aprovações em relação ao trabalho, aprovação em relação até mesmo à faculdade, aos estudos, há muitas provações. Então as provações são diversas. Aprovações longas, aprovações de curta duração, mas a palavra do Senhor também nos diz que a graça do Senhor é multiforme. Então, assim como as provações são diversas, a graça do Senhor também, ela é multiforme, ela é diversa e ela se manifesta de múltiplas formas. O Senhor se manifesta de múltiplas formas com a sua graça sobre a nossa vida. Para cada provação existe graça suficiente de Deus para sustentar a mim e a você. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Graças ao Senhor. Há provações, irmãos, que são fáceis de nós vencermos, mas há outras que são bem difíceis. Aprovações como Jesus passou no Getsemane, que ele se angustiou tanto, nosso Senhor, que suava e seu suor se misturou com sangue. Tão grande era a sua angústia, e era uma provação solitária, porque nem mesmo os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, vigiaram com o Senhor. Mesmo aqueles que ele levou para o recôndito do Getsemane, dormiram, adormeceram, foram vencidos pelo cansaço. Há provações assim, que nós passamos, somente nós e o Senhor. Há provações que passam rápido, e há outras que nós amargamos por muitos anos em nossa vida. Mas saiba a boa nova. A boa nova é a seguinte: Jesus está no trono, o nosso Deus está no trono, Ele está no controle da história, não somente da história do mundo, mas da minha história e da sua história também. Crê no Senhor Jesus e você verá a glória de Deus. O Senhor é o dono da obra. Se você está passando por alguma provação, se você está passando por alguma dificuldade na vida, o Senhor, Ele não faz isso para a tua destruição, como nós já vimos numa pregação passada, mas Ele utiliza a provação para que nós possamos crescer e amadurecer. Amém? Glória a Deus. As provações, elas têm uma característica que é maravilhosa, saber. Elas passam, elas não são eternas, elas não são para a vida inteira. Tem gente que está sofrendo por anos, mas eu quero te dizer, não é pela vida toda. As provações são passageiras, diz aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, verso 2, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é o fato de estarem, de viverem nas provações, mas de passarem. Nós passamos pelas provações.
Elas não duram a vida inteira. E mesmo você que acha assim, pastor, mas isso está durando grande parte da minha vida, mas você tem que olhar isso da perspectiva da eternidade e saber que o nosso Redentor vive, e que mesmo que essa provação se estenda por muito tempo, quando Cristo voltar, Ele vai enxugar toda lágrima. Não vai haver dor, não vai haver provação, não vai haver tentação. Nós viveremos em paz com Deus. Então as provações são passageiras. O que diz a palavra de Deus, igreja? Depois de uma noite vem o amanhecer. E o choro pode durar essa noite, mas a alegria vem pela manhã. O que a palavra de Deus nos diz é: a provação dura um pouco, mas aguenta firme. Vai chegar a alegria, vai chegar o amanhecer, vai chegar o raiar do sol. Nós não vamos ficar nas provações. Dê glória a Deus por isso, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos passando por elas, passando por essas provações. Mas as provações, elas têm propósito. Verso 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aleluia. Então as provações, elas produzem para nós também a prova que a nossa fé é genuína. Nas provações da vida, nossa fé é testada. E nós podemos mostrar que a nossa fé é genuína, que nós cremos no Senhor, não apenas da boca para fora, mas é de coração. Quando o Senhor chamou Abraão para viver pela fé, o que Deus fez? Testou Abraão. Testou a fé de Abraão. Falou para Abraão: Abraão, leva Isaque, sacrifica a mim. Meu Deus, hoje é dia dos pais. Imagina o pai Abraão, que dor no coração daquele homem, mas ao mesmo tempo que fé, de ir caminhada de 3 dias com seu filho até o monte, até o lugar do sacrifício, carregando a lenha, mas ali sabendo que era seu filho que seria o sacrifício. Pois bem, naquela provação, Abraão foi provado, mas o propósito de Deus não era que ele fosse derrubado, mas que a fé dele fosse provada, a ponto dele ser considerado amigo de Deus. Abraão foi considerado amigo de Deus. Ele foi provado e aprovado. Eu quero te dizer nessa noite que o propósito de Deus na sua vida é, mesmo permitindo a provação, é te aprovar, é fazer com que você saia do outro lado mais fortalecido, mais maduro, e que a sua fé seja uma fé pura, sem impurezas. Quando nós vamos purificar um metal, nós fundimos esse metal, aquecemos até ele liquefazer e separamos as impurezas. As provações funcionam assim. Elas também são como um fogo, são difíceis, temperatura alta, às vezes traz angústia, às vezes traz lágrimas, mas em nome de Jesus nós avançamos, passamos por essa provação e saímos com a fé fortalecida. O óxido de ferro não tem resistência nenhuma, mas depois que ele passa pelo fogo e nós temos ali uma barra de ferro puro, tem uma resistência tremenda, tem uma utilidade tremenda. E é assim que o Senhor faz em nossa vida. As provações da nossa fé também, elas trabalham por nós e não contra nós. As provações, elas trabalham para o nosso bem, visto que elas produzem perseverança. Deus está no controle da nossa vida, nada acontece na nossa vida por acaso, tudo tem um propósito, o Senhor tem um propósito, e eu quero que você saiba, assim como diz a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu sei que até as nossas provações, elas vão cooperar para o nosso bem. As provações, irmãos, nesse verso que acabamos de ler, elas, além de produzir por perseverança, elas trazem maturidade.
Maturidade. As tribulações então nos ensinam a sermos maduros. O que quer dizer isso exatamente? Você já viu crente infantil? Eu já vi. Eu vi até um vídeo de um rapaz, um cantor, falando que era crente menino. E ele estava feliz por isso, falando que ele era crente menino, e muitos de nós estamos na infância da caminhada espiritual. Mas tem a infância, mas nós não podemos permanecer na infância. Qual pai não se preocupa com seu filho se ele chegar aos 2, 3 anos e não falar? E não falar as palavras, mesmo que com algum tipo de dificuldade, eles não vão falar tão explicadamente, mas vão falar. Qual pai não se preocupa se o filho chegar aos 3 anos e não andar? Ele não é mais um bebê, já tem 3 anos. E vai avançando. Qual pai se preocupa quando o filho chega lá pelos 9 anos e ainda não foi alfabetizado? Pois bem, a palavra do Senhor nos diz nessa noite que a vontade do Senhor é que nós sejamos maduros, que nós saiamos da infância espiritual. É claro que devemos passar por ela. Quando nós nos convertemos, nós somos novinhos, nós somos bebês na fé, nós somos novos nascidos, nós somos recém-nascidos. E aí temos que ter cuidado, nós temos que ser cuidados pelos outros irmãos, temos que ser discipulados, tem que ter uma pessoa para cuidar da gente, para andar do nosso lado, para nos ensinar a palavra. Mas há pessoas que conhecem a Bíblia, que estudam e que fazem pós-graduação, na escola bíblica, e que já leram a palavra de Deus muitas vezes, mas continuam na infância. Isso é preocupante. E às vezes nós rejeitamos as provações e começamos a murmurar a Deus e esquecemos que as provações produzem perseverança, e a perseverança produz maturidade. Sabe quando que nós nos tornamos um crente maduro? Quando nós passamos por muitas provações e permanecemos firmes em Cristo, e permanecemos firmes na fé no Senhor, e não abrimos mão da nossa comunhão com Deus. E aí nós vamos aprendendo que aquelas provações todas que o Senhor permitiu na nossa vida, tudo aquilo está cooperando para o nosso bem, forjando em nós um caráter aprovado e maturidade para lidarmos com a vida, com a caminhada, para ensinarmos a outros, para aconselharmos a outros. Vamos parar de meninice, vamos parar de achar que nós devemos ser eternos crentes infantis. Nós somos o povo de Deus, homens, mulheres, jovens, que amam o Senhor, que buscam o Senhor. Então o apóstolo Tiago está dizendo à igreja o seguinte: olha, se alegrem até com as provações, porque quando você passa por provações e permanece firme, você vai amadurecendo, e você vai glorificando a Deus com isso. Tudo isso é para que na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Então Tiago, ele escreve essa carta para ajudar os crentes que estavam passando por provações, ajudar os crentes a vencerem as provações, porque nós estamos expostos a elas. Ele também estava buscando ao mesmo tempo que aqueles crentes, eles trilhassem uma vida da maturidade cristã. E nós não podemos mais cruzar os nossos braços e ficar somente no leitinho. Nós devemos nos alimentar de alimento sólido da palavra de Deus. Quantos crentes se deixam levar por ventos de doutrinas? Quantas pessoas se deixam levar por enganos de demônios, mesmo estando dentro da igreja, mesmo conhecendo a palavra de Deus? Por quê? Porque estão na infância e resistem seguir para a maturidade, porque para chegar na maturidade tem que passar pelas provações. Aleluia, glória a Deus. Então como que a gente pode lidar com as nossas provações?
sabendo que o alvo de Deus é a nossa maturidade, sabendo que à medida que somos provados, nós precisamos pedir a Deus para nos dar sabedoria de como lidar com essa situação. Diz assim a palavra do Senhor, verso 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Aleluia. Então, quando nós somos provados, nós precisamos pedir sabedoria. Oh Jesus, dá-nos sabedoria. Sabedoria para lidar com a nossa família, sabedoria para lidar com o nosso trabalho, sabedoria para buscar o Senhor em primeiro lugar, sabedoria para valorizar os tesouros celestiais e não valorizar tantos tesouros nessa terra que são passageiros. Então, quando nós somos provados, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, precisamos pedir a Deus discernimento, precisamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda a lidar com essa situação. Irmãos, sabe por que às vezes nós resistimos e não queremos atravessar as provações, ou achamos que vamos sucumbir? Porque nós esquecemos que temos um Deus todo-poderoso que fala conosco, temos a palavra de Deus que é a bússola para essa caminhada, e temos o Espírito Santo que opera dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Então nós podemos dobrar os nossos joelhos e pedir: Senhor, me dá sabedoria, me dá mais conhecimento. Como que a gente ganha mais conhecimento, irmãos? Através do quê? Da palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Errais porque não conheceis as Escrituras. Então, de onde vem a sabedoria? Vem da palavra de Deus, do conhecimento. Só que conhecimento e sabedoria são coisas distintas. Segundo o reverendo Estevão Hernandes, achei muito interessante essa fala dele a respeito de conhecimento e sabedoria. Conhecimento é conhecer a Bíblia bem. Sabedoria é usar a Bíblia bem. Então, se eu conheço a Bíblia bem, eu tenho conhecimento. Mas se eu uso a Bíblia bem, eu tenho sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. O sábio busca maturidade e não as suas próprias realizações. Então, sabedoria é você usar a Bíblia bem. E a Bíblia deve ser usada não para o outro somente, mas primeiro para você reaprender a viver, para você amar as coisas que Deus ama e detestar as coisas que Deus detesta, para você mesmo no momento da aprovação ter alegria, saber: meu Redentor vive, eu vou passar, vou perseverar e eu vou ser abençoado por Deus, e o Senhor está ao meu lado, eu não vou perecer no meio dessa aprovação. Eu vou usar bem a palavra de Deus. Há pessoas que têm tanto conhecimento, há pessoas que têm, seus títulos de graduação, doutorado, pós-doc, mas são tolas. E há pessoas que não têm nenhum tipo de formação, mas buscam a Deus e são sábias. Uma coisa não impede a outra. Você pode ter sua graduação, e deve ter graduação, pós-doc, glória a Deus, que seja para a glória de Deus, mas pede a sabedoria que vem do alto, que não se ensina nas faculdades, a sabedoria que vem pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos sendo provados, nós precisamos de sabedoria para a gente não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. Quem quer ser um crente maduro tem que saber que a prova faz parte. E para passar por essa prova, preciso de sabedoria. Então, como que nós lidamos com as provações? Clamando a Deus, pedindo a Ele sabedoria e conhecendo a Bíblia e aplicando a Bíblia. Não apenas conhecendo a palavra, mas vivendo a palavra. Nós somos bons, muitas vezes, como crentes teóricos. Sabemos versículos de cor, nós conhecemos a ordem dos livros da Bíblia, nós já lemos a Bíblia várias vezes, muitos de nós, mas a aplicação é deficiente. A aplicação
é pífia, é mínima, isso não dá certo. Se você quer ter vida com Deus, é necessário usar a Bíblia na prática, é viver o Evangelho. Então, como que a gente lida com essas provações? 13, primeiro, não posso culpar a Deus. Por quê? O próprio texto diz, Deus Ele não tenta você, Ele prova você e é para o seu bem. Então você não pode culpar a Deus. Porque o Senhor, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus santo. Vamos ler o texto? Verso 13 diz assim, quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus. O que o apóstolo está fazendo? O apóstolo está fazendo uma diferença entre provação e tentação. Então a provação é dada por Deus, a tentação vem do diabo, ou das paixões que guerreiam dentro de nós. Diz mais o texto, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, porque Deus é santo, e sendo santo Ele também não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, uma pessoa que é madura, um crente que é experiente, é maduro, ele passa de forma paciente pelas provas. Mas uma pessoa imatura, ela transforma as provações em tentações, ela dá vazão à sua carne ao diabo. Então isso é muito perigoso. Nós não podemos encarar as provações da vida como sendo tentações, nem vice-versa. Porque quando nós passamos por dificuldades, somos tentados a questionar o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Satanás quer que você duvide do amor que o Senhor tem por você. Foi isso que ele fez com Eva lá no jardim do Éden, fazendo Eva duvidar das intenções de Deus para com eles. Então você não pode atribuir o fracasso da sua vida a Deus. Você não pode atribuir as quedas da sua vida a Deus, porque o Senhor, Ele não tenta a mim nem a você. A tentação vem pelo diabo que quer nos destruir. A provação vem de Deus, que quer que você passe com perseverança, receba sabedoria, se torne um crente forte, vigoroso e maduro. Amém? Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra até esse ponto. Eu tenho mais a falar com os irmãos, mas falo no próximo domingo. O que o Espírito Santo nos fala nesta noite? Ele nos fala que nós todos estamos passando por provações, mas também nos desperta e diz que há tentações, que as provações, as adversidades permitidas por Deus são para o nosso crescimento e a gente deve passar com alegria, mas as tentações nós devemos também vencê-las no nome de Jesus. Como que a gente vence uma tentação? O que a palavra de Deus diz sobre a vitória contra o diabo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós invertemos as coisas, nós resistimos a Deus e cedemos a Satanás. Vamos fracassar, vamos naufragar, vamos ser feridos. Não podemos lidar assim com as provações. As provações nós devemos dizer: Senhor, mesmo passando por esse cadinho, mesmo passando por essa dificuldade, eu não vou abandonar a fé. Senhor, ó Deus, me dá força, me dá sabedoria. Senhor, me ensina na Tua palavra como lidar com essa situação. Isso vai só somando, só trazendo graça sobre a tua vida, só fortalecendo você. Mas Satanás não, ele coloca ciladas, ele coloca situações, circunstâncias para você cair, para você ser destruído. E nas ciladas, você não tem que lidar com ciladas, você tem que driblar, sair dessas ciladas. Não se vence o diabo pisando em suas armadilhas. Não se vence o Satanás entrando no seu covil. Não se vence o maligno fazendo o que ele quer. A gente resiste a ele.
É fácil, irmãos? Não é. Mas você tem poder e autoridade em nome de Jesus. Se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, o sangue de Cristo está sobre a tua vida e o selo do Espírito Santo sobre a tua fronte, diz a palavra de Deus. Então, no nome de Jesus, você repreende o mal. Mas as provações que vêm pelo Senhor, você tem que atravessá-las. Eu creio e peço ao Senhor que o Senhor esteja deixando claro para você como lidar com as provações, passando por elas, porque elas vêm de Deus, são permissão de Deus, e a gente pede sabedoria e aplica a Bíblia na nossa vida, e vamos nos tornando mais fortes, e através da perseverança, nós vamos recebendo do Senhor a coroa da vida. Como diz lá o verso 12, feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia, aleluia. Nós receberemos a coroa da vida. Mas em relação às tentações, o que a palavra de Deus diz? Para você passar por dentro das tentações, para você entrar no enredo do diabo e dos demônios, não! A advertência do Senhor é: resista ao diabo. E veja o que diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, pelas paixões que guerreiam dentro de nós. E depois ele vai falar aqui a respeito dessa origem do pecado, porque o pecado não surge de uma hora para outra. O pecado não se consuma de uma hora para outra. Ele começa no desejo, aí esse desejo ele vai te arrastando como numa caçada, como um animal é arrastado quando é caçado. Esse desejo vai te seduzindo, então esse desejo concebe o pecado, e o pecado, quando é consumado, produz a morte. Veja que é um processo. Então o Espírito Santo usa o apóstolo Tiago para dizer para a igreja a respeito de tentação e a respeito de provação, a respeito daquilo que a gente tem que ter resiliência e fé e confiança no Senhor para atravessar, e aquilo que nós devemos rechaçar da nossa vida, aquilo que nós não podemos negociar, não podemos colocar o pé nas armadilhas do maligno. E aí nós não podemos, porque uma vez que a gente faça isso, nós vamos gerar o pecado, e ao consumar o pecado, gera-se a morte. Sabe qual é a vontade do diabo para você? É matar, roubar e destruir. Mas sabe qual é a vontade de Deus para você? Que você vença, que você persevere. Tanto é que o verso 12 diz: feliz o homem que persevera na aprovação. Por quê? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, o que Deus prometeu aos que o amam. A vontade do Senhor é te coroar com a coroa da vida, é te receber no reino celestial, é que você permaneça firme em Cristo Jesus. Então, nas provações, permaneça firme, use a Bíblia, a palavra de Deus, viva o Evangelho, mas diante das tentações, seja firme, resista. Não permita que Satanás, através de sua tentação, faça você gerar a tua própria morte. Abraça a vida em Cristo Jesus. Foge das tentações e trilha pelas provações. Foge do diabo e se submete à vontade de Deus, porque o Senhor vai te dar vida e vida eterna. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que são provados e perseveram. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos encha de sabedoria, que é o conhecer e praticar a sua palavra, para que possamos viver uma vida abundante, mesmo sendo provado. E diante das provações, cheio da palavra de Deus, o que nós vamos fazer? Resistir. Como que Jesus resistiu ao maligno? Com a palavra. Então a palavra, ela serve para você atravessar as provações e se livrar das tentações, e que a palavra do Senhor seja gravada na tua vida e que faça de você aí um manancial a jorrar para a vida eterna, pelo poder do nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração.
que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam contigo hoje, amanhã, para sempre. Amém. Beijo, fiquem na paz de Cristo Jesus. Aleluia. Pois sei que és Deus.